Irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos seguem também na transmissão, nós queremos dizer que é muita alegria nós estarmos hoje na casa do Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos colocar na posição de joelhos nesse momento, aqueles que puderem, aqueles que estão assistindo também na transmissão pelo YouTube, para que possamos alcançar a comunhão com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus amado, nós clamamos a ti, Senhor, pelo poder e vida que há no sangue do teu Filho Jesus, Pai. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas e perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Senhor, para que possamos alcançar a plenitude da tua face nessa noite, Senhor. Nós oramos assim como necessitados e te pedimos em nome de Jesus, amém. Poder sentar, nós vamos glorificar o Senhor com louvor. Senhor, suplico a ti em oração. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma glorificação ao nome do Senhor por parte de um dos obreiros. Te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, porque bom é estar na tua presença. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado acesso aos teus mistérios. Te agradecemos porque o Senhor já tem visitado os nossos corações. Glória a Jesus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Juntamente com as crianças, nós vamos cantar o louvor das crianças. Quero ser fiel.
seja o nome do Senhor. As crianças têm liberdade para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por mais um dia de vida. Nós agradecemos pelas pessoas que estão aqui. Glória a Jesus. Obrigada por esse culto, Senhor. Obrigada por esse dia tão abençoado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, Deus, eu te glorifico a ti, Senhor, te agradecendo por esse culto, por tudo que tem feito, Senhor. Amém, Senhor. Te agradeço por tudo, pela EBD de manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar glorificando o Senhor com louvor, direção. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais uma palavra de gratidão, de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Amém, Senhor. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Jesus. Abra o teu coração nessa noite. Eis que estou à porta e bato.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, graças a Deus. Maranata significa o Senhor Jesus vem. Para nós, esse nome ele tem um significado especial, porque nós proclamamos a volta do Senhor Jesus. Não é simplesmente a placa da igreja, é a nossa esperança de um dia morarmos com o Senhor na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos cumprimentar a todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos também estão acompanhando a transmissão de outras cidades, também a todos a paz do Senhor. Queremos convidar aqueles que puderem nos colocarmos em pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 10. Nós vamos ler apenas o versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9. João, capítulo 10, versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, nós glorificamos, Senhor, teu nome. Deus, te bendizemos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, onde o Senhor já tem, Senhor, falado aos nossos corações. Nós te adoramos por isso. Deus, e agora na leitura da tua palavra, que ela possa, Senhor, atingir os nossos corações da mesma forma, as nossas mentes, Senhor, nos trazendo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. A leitura do texto que nós fizemos são palavras do Senhor Jesus, momento que o Senhor, ele se coloca como o recurso para a vida do homem. Em diversos momentos na palavra, o Senhor Jesus, ele se apresentou dessa forma. O Senhor, ele falou: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas. E aqui, onde nós lemos, ele se coloca como a porta da salvação. Então nós entendemos através disso duas coisas. Primeiro, que o Senhor, ele é o nosso recurso. Não importam as circunstâncias, não importa a necessidade do homem, não importa aquilo que o homem ele está buscando. O Senhor Jesus, ele veio para ser o nosso recurso, a nossa salvação, o nosso sustento. É o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é aquele que vem para dessedentar a nossa sede, é aquele que vem nos trazer alimento para as nossas almas. Ele também levou sobre si as nossas enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpriu a profecia. O Senhor, irmãos, é o recurso para a vida do homem. O Senhor, ele sempre se apresentou dessa forma, porque havia o necessitado, havia a necessidade, havia a busca do homem por algo que estava em falta. Isso na época do Senhor Jesus e nos dias de hoje também. Nos dias de hoje, porque a palavra fala que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. As trevas que nós vemos aí fora, a falta de luz,
Então nós encontramos as situações que o mundo está vivendo e as angústias da alma. Eu até costumo falar que quantas vezes, há tempos atrás, nós não ouvíamos falar, ouvíamos muito pouco falar, pessoas tirando a própria vida. E hoje parece algo tão natural. Todos os dias, olha, fulano da rua de trás, antigamente eram notícias de longe, Olha, aconteceu lá no Rio de Janeiro, aconteceu lá em São Paulo, uma pessoa foi encontrada sem vida, tirou a própria vida. Hoje é no bairro, Olha, é o vizinho, é o conhecido, é aquele que trabalha no mesmo local de trabalho. Essas situações refletem a situação do mundo aí fora. Porque a alma do homem, ela busca ser dessedentada, Ela busca um refrigério. A alma do homem, ela busca uma direção. Nós cantamos o louvor que falava sobre isso. Muitas vezes nós vemos que está faltando direção, sentido de viver. Eu não sei o que fazer, Quantas pessoas nós encontramos nessas condições, Eu não sei que caminho tomar, Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma orientação. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o recurso para a sua vida, É Ele que vai te dar a direção, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te dar a direção para o caminho que você precisa tomar. O caminho é esse, andai nele, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que o Senhor, Ele se coloca como a direção para a vida do homem, como recurso para as nossas vidas. Mas para que o homem ele possa alcançar esse recurso, para que o homem ele possa alcançar essa direção, para que o homem, quando eu falo homem, os irmãos sabem, Homem, mulher, o jovem, o mais idoso, todos nós. O que nós precisamos fazer para alcançar esse recurso do Senhor? É entrar pela porta. E o que o Senhor Jesus ele disse sobre isso? Eu sou a porta. Meus irmãos, o Senhor Jesus é uma porta que está aberta para a sua vida. O Senhor Jesus é a porta que está aberta para que você possa entrar. E se você entrar, você vai encontrar um outro ambiente. É um ambiente de salvação para a sua vida. É um ambiente de libertação. É um ambiente de uma mudança de vida. É um ambiente de uma vida nova que o Senhor ele quer dar para a sua vida. E o Senhor ele se apresenta dessa forma porque Ele conhece a nossa necessidade, conhece aquilo que nós precisamos, conhece aquilo que está afligindo os nossos corações, aquilo que tem muitas vezes tem tirado o nosso sono, tem nos deixado preocupados, tem nos deixado aflitos. O Senhor ele conhece isso e Ele se coloca como recurso, e Ele é a porta que hoje está aberta, e que a porta que você pode entrar. Louvado seja o nome do Senhor. E ao entrar por essa porta, você vai encontrar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Você pode entrar por essa porta essa noite. Você pode entrar por essa porta hoje, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. É hoje que o Senhor separou para te salvar. É hoje que o Senhor separou para falar o seu coração. É hoje que o Senhor ele te chamou para a sua presença. Você veio aqui, você está acompanhando a transmissão pelo nosso canal. É hoje que o Senhor quer falar com a sua vida. É hoje que o Senhor ele quer se revelar como recurso que você precisa, como aquilo que é o recurso para a sua alma, aquele que vai trazer você para uma novidade de vida.
Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha, você vai encontrar salvação, você vai encontrar uma vida nova, você vai encontrar um novo sentido de viver, você vai estar livre desse mundo mal. Quando nós falamos livre desse mundo mal, meus irmãos, nós estamos falando de muitas coisas. Nós estamos falando de uma libertação de vícios, nós estamos falando de libertação do pecado, nós estamos falando de uma vida transformada, é uma transformação de vida. A salvação, o original da palavra, ela remete a vários entendimentos, né? Bênçãos de enfermidade, bênçãos de saúde, curas de enfermidades, bênção de salvação, né, como a palavra do Senhor nos diz, mas é alegria, é paz, é refrigério. Meus irmãos, isso é o Senhor Jesus nas nossas vidas, é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. É vida nova, é uma vida de direção, é uma vida encontrando um sentido de viver, encontrando a paz, encontrando refrigério para as nossas vidas. É isso que o Senhor Ele nos dá. Salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o Senhor falou sobre encontrar pastagens, achará pastagens? Porque um pouco antes, o Senhor Jesus ele estava se apresentando também como o bom pastor, né? E o entendimento, né, a forma como o Senhor Jesus ele se apresentou ali para aqueles que estavam seguindo, era algo que eles tinham de vivência, né? Era algo que eles tinham de vivência naquele momento, né? Nós podemos lembrar que o povo ali vivia sobre criações de animais, pecuárias. Então o Senhor Jesus ele comparou o homem como uma ovelha, né? Comparou as nossas vidas como ovelhas. E a ovelha, ela tem uma limitação na visão, ela não consegue enxergar, ela é um animal dócil, um animal frágil, né? A ovelha, ela precisa ser levada aos locais onde há pastagens, ela precisa ser guardada dos predadores. Meus irmãos, assim somos nós. Nós somos frágeis, nós precisamos da direção do Senhor nas nossas vidas. E nós temos um pastor que é o Senhor que tem guiado o seu povo, é o Senhor que tem guiado as nossas vidas, é o Senhor que é o bom pastor, o Senhor Jesus é o bom pastor. Tem nos levado, como o salmista falou, aos pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor Jesus é esse bom pastor, e Ele é a porta. Se você entrar, você vai encontrar salvação. Se você entrar, você vai encontrar libertação. Se você entrar, você vai encontrar um novo e vivo caminho. Se você entrar, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar alimento. Você vai encontrar aquilo que você está precisando. Sejam quais forem as necessidades. Você pode ter chegado aqui nessa noite em busca de uma bênção de saúde. Você pode ter chegado aqui com uma busca por um problema dentro do seu lar, dentro da sua família. Você pode estar buscando aqui uma libertação de vícios. Você pode estar buscando aqui uma bênção para o casamento. Meus irmãos, o Senhor Ele quer se revelar ao seu coração nessa noite, porque Ele é o nosso recurso, né? Nós vivemos alegres, nós vivemos em paz, nós vivemos na bênção, porque o Senhor Ele é o nosso recurso, porque Ele é o Senhor, é a nossa direção, porque o Senhor é o nosso caminho, e nós andamos nele e encontramos vitória para as nossas vidas, encontramos a direção do Senhor. Você entrará e sairá, né? É o homem que tem a direção do Senhor, né? É o homem que encontra o caminho, é o homem que encontra a direção para a sua vida, né? Nós encontramos no Senhor e não vivemos aprisionados, né? Às vezes a prisão ela está lá fora,
pessoas aprisionadas no pecado, aprisionadas nos vícios, na corrupção. Mas quando nós entramos pelo Senhor, nós entramos e saímos, como a palavra fala, porque nós encontramos a libertação, né? O Senhor é quem liberta as nossas vidas, né? E o Senhor, Ele tem isso para você, né? Basta que você possa entrar por essa porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, né? Meus irmãos, essa porta, ela está aberta. Um dia essa porta ela vai se fechar, né? Nós não sabemos quando, mas os sinais eles estão mostrando que se aproxima a volta do Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus ele vai voltar e Ele vai levar a sua igreja para morar na eternidade, e essa porta ela vai se fechar. Essa porta ela está aberta hoje. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Hoje pode ser o dia da sua aceitação do Senhor. Hoje pode ser o dia que o Senhor marcou com a sua vida, marcou esse encontro para você alcançar libertação, para você alcançar salvação, para você encontrar uma vida nova. Abra o seu coração, porque o Senhor Ele quer te dar nessa noite uma libertação. O Senhor Ele quer te dar uma vida nova e uma direção. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos dava, meus irmãos, alguns dons espirituais. Nós vamos passar aqui, transmitir aqui os dons espirituais. Dons espirituais são a manifestação do Espírito Santo. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, está falando sobre os dons espirituais. O dom que o Senhor mostrava aqui nessa noite, mostrava que uma pessoa, ela estava caminhando, né, e ela não encontrava a direção, né? Ela não encontrava um sentido de viver, né? E aquilo ali estava a deixando cansada, né? A pessoa ela começava a querer desanimar da caminhada, mas ela enxergava, ela conseguia ver nessa noite, após o culto, que a direção para a sua vida, né, estava no Senhor. O Senhor é a nossa direção. É o Senhor quem vai à frente, é o Senhor que é o caminho, o Senhor que é a luz do mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor, que vai mostrar para as nossas vidas, que vai nos guiar no caminho dEle, né? Após enxergar agora esse caminho, ela passava a encontrar um refrigério para a sua alma, né? Já começava a encontrar as bênçãos do Senhor. Meus irmãos, no caminho do Senhor nós vamos encontrar o refrigério para as nossas vidas, é a pastagem, né? Acharás pastagens, né? O alimento do Senhor, o sustento do Senhor, nós vamos encontrar na direção, no caminho que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Era visto também que havia uma pessoa caminhando em um caminho e ela passava a olhar para os lados, né? Ela começava a se distrair com as coisas deste mundo, né? Mas não podemos nos distrair, né, com a situação desse mundo. Às vezes as distrações são várias, né? Até mesmo a injustiça, né? A gente acompanha a televisão, né, acompanha notícias, né? Olha que situações injustas, essas coisas nos desanimam muito. Mas a nossa esperança ela não está neste mundo, a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança não está nessa política, a nossa esperança não está no juiz, a nossa esperança ela está no Senhor, né? A nossa esperança é o Senhor, né? Dessa forma nós olhamos para o alto, olhamos para o caminho e o Senhor ele dirige as nossas vidas, né? O Senhor ele nos conduz, né? O Senhor ele vai à nossa frente. Você quer viver isso? Abra o seu coração, né? O Senhor, a porta ela está aberta. Você pode entrar. Você pode dizer: Senhor, eu quero entrar por essa porta. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero viver segundo a tua direção, Senhor. E o Senhor ele vai te receber, né? O Senhor ele vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Só em Jesus você vai encontrar a verdadeira paz. A paz que um dia nós encontramos. A paz que um dia encontrou as nossas vidas. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem direção, nós estávamos sedentos, a nossa alma sedenta. Mas um dia o Senhor, num culto como esse, que você está aqui nessa noite, o Senhor, Ele nos resgatou, né? Nós hoje o amamos porque Ele nos amou primeiro, e nos trouxe para a sua presença, nos chamou para o nosso nome, mudou as nossas vidas, nos transformou. Louvado seja o nome do Senhor, e agora está nos preparando para uma eternidade. Nós queremos convidar todos a nos colocarmos de pé para entregarmos este culto, encerrarmos este culto na presença do nosso Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós adoramos, ó Deus, o teu nome. Te bendizemos, Senhor, porque um dia encontramos a verdadeira paz. Encontramos, Senhor, ó Deus, o caminho, Senhor, para seguirmos. Encontramos, Senhor, a porta que estava aberta para as nossas vidas, Senhor, e transformou o nosso ser, transformou as nossas vidas, nos deu uma nova identidade. Senhor, nós glorificamos o teu nome por isso, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus, e o Senhor tem se revelado, Senhor, a cada dia como o recurso para as nossas vidas. Nós adoramos o teu nome por isso, Senhor. Te bendizemos e entregamos, Senhor, nessa hora toda a nossa glorificação, toda a nossa adoração ao Senhor. Deus, nos despede, Senhor, para os nossos lares, Senhor, nos abençoando, Senhor, nessa semana que está se iniciando. Senhor, que muitas possam ser as experiências com o Senhor, aquilo que ouvimos aqui nessa noite, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Senhor, que essas experiências elas possam ser confirmadas durante, Senhor, todos os dias, Senhor, das nossas vidas, que a tua bênção, Senhor, ela possa
permanecer sobre cada um de nós. Nós oramos assim, entregando este culto no teu altar, ó Deus, e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo do Senhor, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, podemos assentar. Nosso culto está encerrado. Nós queremos nos colocar à disposição daqueles que quiserem uma oração, uma assistência. Somente um aviso. Próximo sábado, dia 29, às 17 horas, está projetado aqui, nós teremos o Trombetas e Festas, que é um culto especial, onde as igrejas, da Igreja Cristã Maranata, elas estarão anunciando a volta do Senhor Jesus. É uma proclamação sobre a volta do Senhor Jesus. Tá? É um culto ali, em média de 1 hora, e você é o nosso convidado para estar conosco aqui no próximo sábado, às 17 horas, para esse culto. Amém? Então, a todos, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos também que estão acompanhando, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma bênção essa semana, a paz do Senhor.